Cumprimentamos nossos amados irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos do livro de Levítico, onde este livro tem por base as leituras diárias das nossas lições da CPAD. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da aula passada. Então, meus amados, nós estudamos a respeito do sangue que no tabernáculo de Moisés, o sangue saía do altar de sacrifício e vinha até o altar de incenso e vinha até a tampa, que é o próprio propiciatório. Essa tampa, ela é o propiciatório. Aqui o sacerdote, ele aspergia 7 vezes o sangue sobre o altar. Amados irmãos, de acordo com o que nós estudamos e estamos continuando estudando, Moisés, ele escolheu 12 obreiros, certo? Ele matou um bezerro e com o sangue ele encheu 2 bacias, certo? Essas bacias foram cheias porque tem mistério nessas bacias. Ó, as 2 bacias, nós temos 2 bacias, certo? Foram cheias de sangue do bezerro que foi sacrificado, cheias de sangue. Esta é a primeira bacia, esta é a segunda bacia. Então eram bacias. Com isso, Moisés, ele vai autentificar o Antigo Testamento e não vai falar sobre essa. Por quê? Porque essa aqui, Cristo tem autoridade sobre ela, porque Jesus verteu o seu sangue. Por isso que Cristo vai dizer lá na frente: este é o meu sangue. Então Moisés não vai mexer nessa bacia, vai mexer só na primeira, porque essa bacia, ela vai ser aspergida. Vou desenhar um livro aqui, mas não era assim não, era rolo, ok? Era rolo. Mas para melhor a gente fazer a didática, o sangue que estava aqui, Moisés aspergiu sobre o livro e disse: este é o pacto, este é o concerto. Mas também ele aspergiu sobre o povo. Então, Moisés aspergiu com sangue sobre o povo. Então, sobre o livro e sobre o povo. Essa bacia, ela é diferente, porque Moisés não fala sobre ela. Então, a autoridade sobre o sangue da segunda bacia é Jesus. A primeira bacia, ela foi aspergida. A segunda bacia, ela tem uma autoridade maior, porque não será aspergido, porque Jesus vai falar dela e vai falar do vinho. Com o sangue de Jesus deveria ser bebido, mas conforme nós vemos, literalmente é impróprio beber sangue. Mas era a vontade de Deus a gente ingerir o sangue de Cristo. Como é impróprio beber sangue humano, Jesus coloca o vinho. Então, como tipo, Deus já aceita, como se nós estivéssemos bebendo o próprio sangue de Cristo. Por que isso? Porque a nova aliança, o sangue será bebido. Dentro de nós corre o sangue de Cristo. Dentro de nós corre o sangue de Cristo em nossas veias.
Com isso nós vemos que o sangue nos lava, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é preciso do sangue. Glória a Deus. Então, meus amados, nós vemos, olha aí os textos bíblicos, Hebreus, capítulo 10, versículo 5, nós temos Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Por quê? Porque diz que, irmão, está escrito que há no céu um tabernáculo, um templo de Deus, da qual Cristo foi até o trono. Esse trono, no trono tem uma plataforma, da qual essa plataforma tem um trono. Isso no Apocalipse capítulo 4. No Apocalipse capítulo 5, veio a haver 2 tronos. Por quê? Porque Jesus tornou-se homem e assentou à direita do Pai. Então, essa plataforma aqui, ela indica o propiciatório, que é essa parte aqui, Essa plataforma que tem um trono, é essa mesma aqui. Então, diante do Pai, no céu, Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, tem um templo de Deus no céu. Ok? Foi lá aonde Jesus foi em alma, aonde Jesus chegou com sangue e apresentou ao Pai em nosso favor. Com isso, Jesus também, ao entregar o seu sangue, porque quando é entregue o vinho na ceia do Senhor, é preciso discernir o corpo do Senhor, porque o pão é o corpo e o vinho é o sangue. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque acham que estão comendo um pão comum, bebendo um vinho comum, mas por falta de discernimento. As pessoas não entendiam e chamavam do ato, quando Jesus dizia, se não comer da minha carne, as pessoas murmuravam, pensando que era canibalismo, mas não tinha nada a ver. Jesus falou do pão da ceia quando disse, o pão que eu der. Esse pão, quando Jesus, no momento em que os ministros colocam na ceia, este é o pão que Jesus dá, o pão que eu der. Então, este é o corpo que deve ser colocado na ceia, que é o corpo de Cristo. Amados, conforme nós vemos, o sangue de Jesus, que foi derramado aqui, diz a Bíblia que ele fala melhor. Porque antes nós temos o sangue de Abel, passando pelo Enos, por Abraão. Depois na lei nós temos sangue de touro, de bodes, de bezerros e até de aves. Todos esses sangues ficaram para trás. Somente o de Abel clamava. Porém, o sangue dos animais clamava quando era colocado no chifre ao ser derramado e também posto no altar. Com isso, esse sangue apenas indicava um melhor sangue. O sangue de todos os sangues mais perfeito, mais puro, que é o sangue de Jesus. Então, meus amados, meus queridos, Jesus sabia muito bem desta segunda bacia aqui, do Antigo Testamento, que Moisés não falou nada sobre ela. Ele indicou aqui como seu próprio sangue, porque essa aqui representa o Antigo Testamento, essa aqui representa o Novo Testamento. Então essa aqui representa o Novo Testamento, embora ela esteja no Antigo Pacto, Antigo Testamento, as duas, uma representa o Antigo, porque Moisés aspergiu no livro e no povo, e a segunda Moisés não falou nada, então representa o sangue de Cristo. Por quê? Porque Jesus tem autoridade sobre essa bacia. Com isso nós vemos aqui outro texto bíblico, Mateus 26, 26 e 28. Olha aqui como Jesus sabia dessa bacia aqui,
Mateus 26, 26 a 28. Jesus diz: este é o sangue da nova aliança, bebei dele todos. Então, a aliança de Jesus, feita com os crentes, nós em Cristo Jesus, é uma aliança superior. Porque enquanto o Antigo Testamento só falava da aspersão do sangue, no altar, no livro e nos homens, Jesus coloca dentro de nós o seu próprio sangue e diz que esta é a nova aliança. Primeiro, por quê? Porque quando Jesus faz aliança com os seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos. E como ele lava os pés dos discípulos, mostra que os discípulos fazem parte do seu corpo, porque Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo. Com isso, o sangue que passa pela cabeça passa pelo corpo. E é necessário beber do sangue do Senhor, porque na hora da ressurreição, isto fará um grande efeito. Porque quando Jesus ressuscitou, o corpo também ressuscitará. Isto é tipológico, meus amados irmãos, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo já ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E nós que esperamos nele, ressuscitaremos. Por quê? Porque ele fez nós comer do seu corpo o pão e fez beber do seu sangue o cálice. Amados irmãos, textos bíblicos: Hebreus capítulo 9, versículo 20 a 24, Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 12. Então, a competência de Jesus sobre a segunda bacia. Outro texto bíblico, Êxodo 24, versículo 5 ao 8. Amados irmãos, Jesus na cruz, ao derramar seu sangue, foi ao céu apresentar vitorioso, e quando ele volta, agora já vamos falar da volta. Por que da volta? Porque eu tenho aqui um calvário. Por que um calvário? Se lembra do Monte Caveira? Ó, Monte Caveira, certo? Monte Caveira. Cristo morreu aqui. Por isso que parece uma caveira. Então, quando Cristo morre aqui, primeira coisa que ele faz em alma, apresentar o sangue no Pai, ao Pai, no céu. Depois ele volta em alma. Por quê? Porque, presta atenção, nós temos Colossenses capítulo 2, versículo 5. Vamos falar agora do retorno. Capítulo 5, Colossenses 2 e 15. Ó, de acordo com o que está escrito, que ele expôs vergonha aos principados e potestades. Então tem principados, ó, demônios, um cara de leão, um cara de hiena, então cara de cachorro. Esses demônios vão receber um impacto, porque Jesus vai lutar e vencer cada um deles, porque o Salmo diz que foi pego de um por um, de um por um. Veja o Salmo, irmãos. Salmo 18, versículo 3 ao 10, Salmo 18, versículo 12 ao 14, Salmo 18, versículo 13 ao 42, Salmo 18, versículo 28. Então, esse salmo aqui é dele voltando. Então, quando Jesus volta do lugar santo dos santos, quando ele já entregou o seu sangue, a redenção, quando ele faz aqui, ele entrega o sangue e volta para cá. Aqui ainda está em trevas. Nós estamos aqui naquele período das 3 horas, ok? Nós temos 3 horas de trevas. Então, o Pai está lá, o Filho vem. E Colossenses 2 e 15 diz que ele expôs na cruz todos os principados e potestades, que são demônios. Todos foram envergonhados. Outra coisa mais.
Os demônios fizeram de tudo, irmão, para prender Jesus e levar para o Hades. Mas Jesus foi para o Hades não levado pelo demônio. Jesus foi ao Hades já vitorioso. Quando diz o texto que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, a palavra pregar, infelizmente, muitos estão acreditando que Jesus foi salvar alguém lá do Hades. É mentira. A palavra pregar nem sempre é como nós entendemos como a arte da homilética, a arte da pregação. A pregação de Jesus no Hades não foi para salvar, mas foi para mostrar a sua vitória, da qual, com testemunho dado pelos profetas, como Jesus bem poderia, vamos colocar aqui, conjecturando, não tem Moisés, não tem os profetas, por que que eles não ouviram? Deus enviou o seu Filho e eles rejeitaram, amaram mais a luz do que as trevas. Então, é este o testemunho que Cristo vai colocar, porque ele foi vitorioso e eles não quiseram se arrepender dos seus pecados. Hebreus 9, versículo 28 e 29, depois da morte segue-se o juízo, não tem segunda chance. Então a pregação de Jesus é exatamente uma proclamação de vitória, que Cristo venceu todos os homens e venceu todos os demônios, porque ele não pecou. Então por isso nós vemos também o Salmo 22, versículo 12 a 19. Esse é o momento que ele vai, certo? Ou seja, o momento antes dele ir. Então, depois, após ele entrar, nós temos o cumprimento do Salmo 18. Então, depois que ele entrega o sangue, aí então se cumpre o Salmo 18, que é a sua volta. Então, no Salmo 22, é o que Jesus faz antes, é o que ele faz antes de ir, certo? Na verdade, quando ele faz e chega no céu. Quando ele volta, é o Salmo 18. Então, isto aqui é quando ele vem e se vinga com seus inimigos. Só ler o Salmo 22 e o 18. Com isso, meus amados irmãos, nós entendemos que Jesus lutou com cada um deles. Segundo o Salmo, um por um ele alcançou. Eles ficaram tão aperreados, porque foi muita peia, como se diz a história, que eles pediram ajuda até o pai, mas o pai não ajudou. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós agradecemos muito a você por essa participação nos vídeos extra. Vamos fazer um complemento da aula de número 4 sobre a lepra. Vejamos. Então, meus amados, de acordo com a lição número 4, certo? Nós vemos que, Números capítulo 12, versículo 2 e 3. Números 12, capítulo 12, versículo 2 e 3. Nós temos também capítulo 12, versículo 9. Nós vemos isso também em outro livro. O que? Deus falava com Moisés cara a cara. Só que Arão e Miriam ficavam reclamando, desobediente, murmurando. Tipo daquelas pessoas que se rebelam quando o líder está com mansidão. Então a causa da rebelião de Arão e Miriam foi porque Moisés era manso. Com isso, Deus se irou, porque Arão murmurava: Deus só fala com esse homem, só fala com Moisés e não fala conosco? Que negócio é esse?
Aí Deus teve que se explicar, mostrar que com Moisés é cara a cara e com ele com sonho. Então, Moisés tinha intimidade com Deus, subia no monte qualquer hora que quisesse. Arão, portanto, era limitado. Com isso, ao Deus se irar, a Bíblia diz que Deus lançou lepra sobre Arão e sobre Miriam. Veja o texto. Sobre eles. Plural. Arão e Miriam. Então foi sobre eles. Porém, só Miriam ficou leprosa. Por que Arão não ficou leproso, irmão? Se Deus mandou lepra sobre eles. É aqui que nós vemos a questão do peitoral de juízo. O sacerdote, ele tinha uma roupa, certo? Vamos fazer aqui, parecido, ok? Uma roupa, parte branca, parte azul, é uma em cima da outra. Azul. Nós tinha o éfode, essa parte aqui até o cinto, o éfode. E eu tinha também em cima do éfode o peitoral de juízo, que era com 12 pedras, certo? Então, esse peitoral de juízo era dobrado, quadrado, e dentro dele tinha uma abertura pela parte por cima, e eram colocadas 2 pedras dentro, Urim e Tumim. Essas pedras, quando o sacerdote adentrava na presença do Senhor, naquelas questões de crise, quando se não tinha resposta, Deus usava as sortes por Urim e Tumim e revelava ao sacerdote. Haja vista que Pedro também usou sorte para a escolha do 12º apóstolo, que nós conhecemos como Matias. E nós vemos que isso também mostra uma concessão apostólica quando trata da decisão sobre determinados assuntos, quando se não tem resposta bíblica, teológica na escrita, na Bíblia, ou seja, na escrita da Bíblia. É preciso orientação de Deus, e Deus deu dons aos homens para declarar, trazer resposta, como disse Paulo. Não diz o Senhor, mas digo eu. Isto é uma concessão dentro do apostolado, desse dom maravilhoso que Deus concede à igreja, como apóstolo, profeta, evangelista, doutores e mestres. Com isso, meus amados irmãos, só Miriam ficou leprosa. Então, esta vestimenta com o peitoral de juízo mostrava que Arão estava protegido contra todo tipo de seta. Até mesmo Deus provando a sua ira no seu próprio material. E o próprio material de Deus foi aprovado pelo próprio Deus. Então Deus usou uma prova na sua própria fabricação ou na sua própria indumentária, que foi feito por Deus. Havia dado a Moisés, passado para Arão, como seria a roupa do sacerdote. Então o sacerdote teria uma mitra, teria uma lâmina na mitra, próximo exatamente à sua testa, com o nome Santidade ao Senhor. E aqui nós tínhamos umas pedras de ônix na roupa do sacerdote. Essas 12 pedras, cada uma tinha nome, certo? Então, esta era uma roupa sacerdotal, que era uma roupa de santidade ao Senhor. Com isso, meus amados irmãos, quando Arão desobedece, no episódio do bezerro de ouro, o que é que vai acontecer? Arão fica desacreditado. O povo não tem mais crédito com Arão. E agora, para Deus matar Arão, como é que vai acontecer? Se o peitoral de juízo está nele, como é que Deus vai? Deus vai fazer com que Arão e Eleazar, seu filho, porque o sacerdócio passava de pai para filho, era vitalício. Então, por isso, Moisés subia no monte, levando esses 2 homens. Com isso, passou as vestes de Arão para Eleazar.
Então Deus havia dito que depois disso Arão havia de morrer. Com isso, Arão só morreu depois que foi despido. É importante as vestes, tanto espirituais como físicas. Primeiro, as físicas diante dos homens, as espirituais diante dos demônios. Porque diz Hebreus, Paulo falando, que nós temos uma vestimenta que é uma couraça, um capacete, uma espada e os pés preparados para a evangelização. Então nós somos uma autoridade de Deus aqui na terra. Nós não temos que correr, é os demônios que devem correr. Então, meus amados irmãos, com isso nós observamos que temos que estar protegidos por Deus por causa dessas vestes espirituais, principalmente. Por quê? Porque seta voa de dia e voa de noite, a meio-dia e à meia-noite. Diz o Salmo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Todo sacerdote só passa para a outra vida quando ele é despido. Enquanto você estiver cheio da roupa, da glória, da luz, da qual o próprio Adão teve a primeira veste, que era a veste de luz, não morrerá. Só por causa do pecado as vestes foram tiradas, por isso que Adão morreu. Foi preciso Jesus, ou seja, Deus fazer vestimenta para o próprio Adão, mostrando que ele vai viver. Ou seja, vai ser expulso, porém estará coberto com as novas vestes daquele cordeiro, onde está escrito Gênesis 13, 21. Quando diz que Deus cobriu Adão, ou seja, uma prova de que o homem agora poderia voltar à presença de Deus, porque as vestes falavam isso, falava do sacrifício do cordeiro e falava das vestes de salvação. Então, meus amados, que Deus nos abençoe e que Deus nos cuide de nós e que o nosso ministério venha sempre florescer, porque o ministério de Arão precisou primeiro florescer para poder Deus levar ele à morte. Deus nunca vai matar o seu servo antes que o seu ministério floresça. Todos nós seremos levados pelo próprio Deus. Não é a morte que vem, é um anjo que vem. Deus envia o seu anjo e nos colhe. Então, nós observamos isso em Lucas 16. E Deus enviou o anjo e levou o mendigo. Deus envia o anjo, não é a morte vem para ímpio. Com isso nós podemos ver que enquanto nós estamos diante de Deus, precisamos frutificar. E a vara de Arão, que foi recolhida, junto com as outras 11 varas, que foram todas as 12 para a presença do Senhor. E disse Deus que aquela que florescer, esta vai dar azeite de amêndoas. Então a vara era de amendoeira. Mostra exatamente quando ela floresce. Olha aí, que coisa linda e forte. Tipo do candeeiro. Esta é a vara, olha a parte da vara aqui, ó, seca. Quando ela floresce, ó, olha, vai dar amêndoas aos frutos. Então isso aqui é um candeeiro, irmãos. Isso aqui é um candeeiro, mostrando que a vara de Arão, florescida, era o candeeiro. Deus abençoe a você e a sua família. Continue conosco, nos abençoando em oração. Deus sempre abençoe sua vida, seu ministério.